Olá a todos, olá treinadores. Hoje vim gravar um vídeo em nome de Vitória Regina do servidor 100, cujo qual recomendou que eu fizesse um novo vídeo sobre as questões de fortificação de acessório e algumas outras coisas mais. Eu realmente concordo que nos primeiros vídeos cujo qual eu fiz sobre o acessório, ele ainda estava incompleto ou que não usava toda a eficiência. Eu fiz ele com muita pressa. Então vamos lá fazer um detalhamento e também para explicar uma das maiores dúvidas que existem dentro do Pocket Contest Monster Station Fantasia Guia Fadas Batalha. Vamos lá então. Bom, só clicar aqui em treino, clicar aqui em acessório e o primeiro conceito cujo qual nós temos que trabalhar é a questão do recipiente, né? Então, o que eu quero trabalhar aqui com vocês é essa questão aqui do recipiente. Então, eu vou colocar em diversos itens, né, qual deles seria o mais interessante para ser o recipiente de XP. Então, vamos lá na prática. Vocês vão clicar aqui no fortificar, né? Vamos colocar aqui qualquer acessório level mais 0, né? Então, se eu usar aqui um acessório branco e eu vou colocar uma determinada quantidade de itens. Vou usar todos de 270 apenas para demonstração e contagem, né? Então, estou usando aqui 6 270, 7, 8, 9, 10. 10 270. Então, o recipiente branco com 2700 de XP, ele iria para o level 28. Então, essa aqui é a primeira ideia que vocês precisam entender, certo? Então, se eu aplicar essa mesma circunstância de usar vários acessórios para evoluir um, né? Por exemplo, num verde, e usar essa mesma circunstância de 10 acessórios azuis, totalizando 2700 de XP. No acessório verde eu ia também ganhar 2700 XP, mas ele ia para level 18, né? Então aqui você já tem uma grande perca, né, de quantidade de levels. E assim vai nos demais, né? Vamos tentar ser bem pontual em todos os quesitos sem faltar um. Então se eu usasse um azul para colocar outros azuis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, aí, né? Então aqui eu também conseguiria 2700 XP e level 18. Então veja que aqui agora nós começamos a chegar em uma constante, né? Aparentemente ele não evoluiu o requisito necessário para continuar o processo, né? Agora vamos colocar aqui no acessório roxo, né, 2700 XP, ele foi para o level 17. Então 2700, level 17. Então aqui ele teve uma pequena recaída, né? O que é importante lembrar aqui dentro desses quesitos é que tem levels do acessório, e eu vou até ponderar essa questão. Então aqui eu tenho um acessório do Azarel, né? Ele não tem o atributo de extra de XP, e eu vou colocar os mesmos 10 acessórios brancos, né? Então ele iria para o level 14, 2714, perdão, 14. E também vou fazer uma segunda confirmação, que é se eu usasse um acessório mais avançado. Então esse aqui é o 2, eu vou usar um acessório que seria level 4, né? É complicado falar level, não sei se é classe 4, level 4, coisa do tipo. Então ele daria aqui level 14, 2700 também, né? Então só para confirmar essa mesma ótica, certo? Bom, o que nós temos agora da última é um acessório negro, né? Então se eu fosse colocar um acessório negro aqui, 2700 de XP, tá aqui.
ele iria para level 12. Bom, então do que nós temos disso? A espécie mais interessante e mais importante para se fazer fortificação de acessório, ele usa o acessório branco como síntese, né? Ele usa esse aqui como o recipiente. Então eu já vou chegar nesse ponto do que é o recipiente até chegar naquele ponto ali. Beleza. Então agora nós vamos trabalhar aqui com um recipiente branco, que é o melhor recipiente que nós vamos ter, né? Então vou usar um acessório branco, seja ele qual for, e vou colocar alguns acessórios azuis, certo? Alguns acessórios azuis. Vou colocar aqui 10, mas essa é a minha situação. Eu já vou abordar as demais situações possíveis que vocês podem usar de diferentes métodos de fortificação e de acessório. Então eu vou usar 10, tá? Que é o exemplo cujo qual eu estou seguindo. Ele vai gastar uma quantidade de ouro e essas pedrinhas que vocês constantemente devem utilizar. Se não tiver essas pedrinhas, vai gastar muito ouro mesmo. Então eu recomendo comprar dessas pedrinhas quando possível. Bom, fortifiquei aqui, ele não deu nenhum crítico, né? E depois que você faz essa fortificação, você deve usar o quesito de síntese. Então eu vou utilizar aqui no artifício de comprar vários outros acessórios brancos, né? Até que eu tenha uma certa quantidade de acessórios. Vocês vão comprando desses aqui do branquinho mesmo, que ele é um dos mais valiosos. Não tem necessidade de comprar, não que ele é o mais valioso em si, mas ele é importante para ele ter a questão de ser o melhor recipiente, né, para fazer fortificação de acessório. Então nesse quesito o branco é muito importante. Bom, vamos lá. Então depois que vocês compraram vários deles, vão clicar aqui no botão sintetizar e vão transformar esse acessório branco em um acessório verde. Para isso vocês vão selecionar outros acessórios brancos, que é o requisito, 4 deles, né? Então eu vou estar usando 4 a mais e vou passar ele para verde com 100% de chance. Kenji, por que você vai fazer isso? Então essa é a ideia de recipiente que é importante. Se eu for usar um acessório branco, que é aquele mesmo branco que eu tenho ali, level 28. Cadê ele? Uai. Acho que ele ficou lá em cima, por ele estar fortificado. E eu tô dando bobeira. Me perdi dele aqui. Aqui, achei. Então, se eu colocar esse e mais 4 desses de 25, eu só iria ganhar um level. Então desse 28 eu ganharia para 29. A ideia de fazer essa questão da síntese é alterar essa forma. Então eu vou selecionar ele na bolsa. Tá aqui ele na bolsa, level 20, perdão, cliquei no botão errado, síntese. Selecionei ele aqui na bolsa e vou passar ele para o level verde, né? Passei ele para o level verde e aí agora eu vou pegar esse verde como um novo acessório. Então quer dizer, ele tinha 2.700 de XP, né? E aí agora eu vou pegar um acessório branco, que é um desses aqui que sobrou, escolar. E se eu colocar o acessório verde, né, ele tem uma quantidade maior de XP, 3.690. Então aqui eu tenho uma modificação do processo. Então em vez de eu ir para o level 29, agora eu vou para o level 33. Então do meu 2.700, cujo qual eu tinha, e gastei mais 100, né, de custo para fazer isso, eu vou acabar ganhando alguma quantidade aqui. Então eu vou ter 3.690. Então 3.690, certo? Vou fazer
esse aqui é para lá, então eu vou colocar esse aqui. Faltou a diferença, né? A diferença então é igual esse menos esse aqui. Então eu estou ganhando 990 DXP, que seriam mais ou menos 4 azuis, certo? Nessa primeira ordem. Então, sendo assim, o que é importante lembrar? Se você pegar, tá gastando isso, você está gastando 100 dos brancos, né, de custo, e mais esse ciclo. Então são 5 brancos, são 100 de custo e mais um ciclo. Então compensa você colocar uns 14, 15 acessórios azuis na primeira questão, porque você vai ter um ganho percentual, né? Então o que é 990 perante ao 2.700 que você teve? Então você ganha aqui 36%, ou seja, na primeira fortificação é sempre importante colocar uma quantidade interessante de XP. Mas você pode não seguir esse raciocínio e tentar algumas vezes com sorte. Vocês vão acompanhar aqui que algumas vezes ele dá super crítico, super avanço, uns negócios assim. E algumas vezes acontecer, olha lá, deu sucesso grande. Então em vez dele ir para o level 31, ele foi para o level 41, certo? Essa aqui é a primeira análise que é necessária de ser feita. Então vamos comprar lá mais alguns acessórios brancos, né, e verdes e o que vier, para que nós fazemos outra síntese, várias outras sínteses e várias outras sínteses nesse ponto de vista, né? Aqui, beleza. Ok. Então agora na hora de fortificar, aliás, agora nós vamos sintetizar. Sintetizou do 41 para o verde, né? E aqui nós já vamos ter uma modificação, né? Então esse 41, eu esqueci de ver a XP que ele tinha, porque eu sou um retardado, né? Mas ele tem, aqui ele não vai falar, aqui ele não fala, para eu medir quanto cresceu, mas eu vou fazer uma outra medida de crescimento aqui. Então do branco, vou colocar um branco e aí nós vamos evoluir ele para usar o verde. Então ele vai usar aqui 7.635, né? Então natural do verde para o azul 7.635, eu vou usar esse quesito, né? E se eu fosse atravessar ele mais uma síntese, ou seja, passar ele para a síntese, transformando ele em azul, quanto que ele daria de XP a mais? Então na verdade esse valor aqui é aqui, né? Esse aqui. Se eu passasse ele então para azul, qual que seria o meu ganho? Vou setar um branco e vou colocar agora esse azul no level 41. Level 41. 7.923. 7.923. Então ele tem uma diferença singela, 288. E o ganho percentual é muito baixo, tá? É muito baixo, não chega a dar 1%. Então nesse ponto de vista não compensa fazer a travessia para o síntese do azul para ganhar esse menos que 1% ainda, né? Compensa mais executar mais um ciclo do branco do que fazer um ciclo do azul. Isso porque nós temos aqui essa diferença aqui de recipiente. Agora, se você chegar até o ponto do roxo, se você chegar até o ponto do lendário ou ponto não sei o que, talvez, quem sabe, isso aqui faça alguma diferença. Então, vamos lá demonstrar dados e vamos continuar o processo. Então, eu vou colocar aqui a lojinha. Lembrando, esse não é o melhor método. O melhor método é fazer várias vezes o branco. Só estou mostrando como não fazer, tá? Então vou usar aqui, vou passar para o azul, ou aliás para o roxo, né?
e testar a mesma ideia, para vocês terem ideia do quanto que vale, se vale a pena ou não. Então vamos selecionar aqui o branco e vamos colocar o acessório roxo, certo? 8.983. Então esse aqui era o valor, 7.923, e aí ele vai para 8.983. 8.983. E aí nós vamos ter uma diferença de 1.000, mas o percentual não é tão significativo assim, certo? Aqui agora já no lendário já tem uma questão melhor, mas mesmo assim o custo é mais alto. Então, sendo assim, o que eu recomendo para vocês? Façam várias vezes o ciclo de síntese na ótica do branco. Então vamos colocar um acessório no level máximo agora. Vou acabar usando esse roxo porque esse aqui é o material de estudo, né? Então vou fazer ele aqui. Deu grande sucesso, né? Sucesso grande, ótimo. E aí é só repetir esse quesito aqui, ó. Comprou, né? Fortificou, beleza. Pega aqui, faça com vários desses. Vocês podem usar o material que vocês quiserem para executar esse tipo de tarefa. E por isso que é importante executar as séries mundiais, porque nas séries mundiais vocês vão ter ponto para fazer acessório com maior facilidade, né? Então esse aqui é importantíssimo ter uma certa quantidade de pontos, principalmente do branco e do verdinho, para executar várias sínteses e usar o azul para fazer essa primeira questão aqui, certo? Então vamos lá executar várias sínteses, né? Então esse branco vocês podem estar usando duas quantidades de verdes, se caso começar a lotar a bagagem, né? E geralmente lota, e 2 brancos, não tem problema fazer isso. Kenji, como que você determina qual deve usar e qual não deve usar? Minha recomendação é que vocês usem conforme o espaço e conforme a sorte que teve na hora de comprar. Então a minha sorte ocasionou de que vieram vários verdes e eu não vou usar tanta síntese assim, vou repetir mais sínteses do ciclo branco e não vou repetir tantas vezes o ciclo até o roxo. Então, sendo assim, você pode usar acessório verde para fazer esse quesito, né? Então tá aqui a primeira ideia, né? Vou fazer esse ciclo e aí eu volto para o branco e vamos fazer isso novamente. Então vocês podem fazer isso várias vezes. É mais recomendado, é mais interessante, é mais barato fazer várias sínteses do ciclo branco, né? Tá agora 18.000, né? Aí chega aqui nessa situação, beleza, vamos lá sintetizar ele. Selecionou o branquinho, vou colocar aqui, ó, como vocês podem ver, eu tenho 5 brancos, então, e quantos verdes eu tenho? Tem um monte. Então eu vou usar alguns verdes, né? Pode fazer isso sim, sem problema, e vamos fazer agora provavelmente o ciclo completo. Então aqui talvez vai chegar numa situação que eu quero apresentar que é importante. Então aqui ele vai estar com 25.000, acho que não vai ser o suficiente, ele vai dar level 91. Então aqui você pode pensar de duas coisas. Se você estiver fortificando um acessório level mais alto, como um acessório lendário específico para completar o set, um acessório negro para completar o set, quem sabe você pode fazer o aumento aqui até do recipiente aumentado no lendário, para não fazer mais um ciclo. Mas realmente compensa fazer mais um ciclo. Só que compensa na seguinte situação: se você tiver ponto para trocar. Se você não tiver ponto para trocar, não tem como. Então, algumas vezes você precisa ter aquele acessório naquele momento, né? Então vamos lá sintetizar ele de novo. Vou ter que usar alguns brancos, não tem jeito. E vou usar 2 verdes e vou ter que comprar mais, porque ele não deu grandes quantidades de super sucesso. Então vou comprar aqui mais alguns desses. Gente, qual que é a quantidade necessária em média
de pontos que eu preciso de séries mundiais para deixar um acessório level máximo, né? A gente já... Existe a sorte, que você pode ter vários super sucesso e algumas outras coisas mais. E existe também a quantidade de XP inicial, que eu usei ali 10 azuis. Tem algumas pessoas que jogam com 20 azuis, que é uma boa qualificação. Bom, então agora vamos lá na parte de refinar, mas são mais ou menos uns 600 a 1000 pontos, dependendo de quanta sorte você tem e qual que foi a quantidade de XP inicial que foi usada. Então vamos colocar aqui o acessório verde, né? Agora ele com certeza vai para o level 95. Então tomara que não dê super sucesso aqui, só para não me dar raiva. Agora chegou ele no level 95, aí vocês vão evoluir ele, avançar ele para o level necessário, cujo qual vocês vão usar, né? Então vai colocar aqui os acessórios brancos. Agora nós vamos até o último level, porque ele já está 95. Então o que acontece? Se você fizer esse quesito, ele vai para o level 95, só que da outra classe, né? Ele já avançou do branco para o verde, então ele se mantém em 95. Então façam esse tipo de hipótese, né? Aqui é outra questão que é importante salientar, é que ele conserva o status cujo qual ele tem, né? Aqui ele não mostrou, mas ele conserva o status cujo qual ele tem. Então eu vou passar aqui agora para o azul, né? Dentro do azul ele conservou esse mesmo 6.4 de status, né? Quando chegar aqui nos penúltimos levels, né, procurem usar os que dão menor quantidade de XP, que são esses. Alguns aqui que dão XP baixinho, aí vocês selecionem qual é, tá? E vamos passar ele para roxo. Ok, chegou no roxo, para. Porque do roxo para o lendário, ou se vocês forem atravessar outras coisas mais, é claro que eu posso colocar aqui um roxo e evoluir ele para o lendário, mas não é assim. Aqui tem inúmeros ambientes diferentes. Eu vou citar algumas coisas, mas eu vou tratar especificamente no próximo vídeo. Só vou lembrar aqui essa questão que vocês não devem ficar bobões nisso aqui. A primeira questão é, como eu estava recomendando, ele tem uma quantidade de PS aqui. Então se eu refinar o acessório agora, pode ser que ele venha com um atributo que me seja mais útil do que no lendário. Pode ser que ele venha com algo que o lendário não teria, né? Então eu vou fazer uma pequena demonstração. Aqui ele vem com velocidade, uns negócios mais. Aqui ele vem com ataque especial. Aqui ele vem com ataque especial no terceiro atributo. E aqui ele vem com ataque especial no terceiro atributo também. Então ele tem ataque e ataque especial. E vocês podem parar aqui mesmo. Não tem a necessidade de avançar para o lendário, dependendo do ambiente que você tiver. Eu já trato disso no outro vídeo. Mas uma das coisas que vocês podem fazer é avançar ele para outro nível, cujo qual ele vai ter status maiores, tá? Então isso aqui é uma das coisas que vocês podem fazer. Bom, de qualquer forma, esse aqui é sobre fortificação e síntese. Então nós vamos colocar, né, esse acessório aqui para o level lendário, né? Vocês vão colocar as botas roxas e, por favor, use os reagentes para diminuir o custo e tentar mais vezes, né, com esses quesitos. Algumas pessoas não tentam tantas vezes, mas é só se você comprar caixa de acessório avançado ou tiver muitas hipóteses, né? Bom, aqui saiu então um Lágrima Estrela. Lembrando que ele vem com o PS 6.4. E aí agora, para chegar na próxima parte do vídeo, nós vamos fazer um segundo vídeo. Então, conseguir um acessório lendário level 95 com apenas alguns recursos baratinhos. Então esse aí é a primeira abordagem sobre acessório, fortificação e síntese. Também o conceito de recipiente, cujo qual usei essa ideia aqui, né, do acessório branco,
e também a síntese do branco ela tem um ganho percentual muito maior que o ganho percentual dos outros. Então, nesse ponto de vista, eu confirmo a ideia que compensa fazer mais vezes o ciclo branco do que avançar para o ciclo roxo e depois jogar para o branco, que era um dos erros que eu fiz na pressa nos meus vídeos anteriores. Então, perdão, algumas vezes eu erro mesmo e eu não tratei de forma tão detalhada alguns quesitos de acessórios. Então, está aí, peço desculpa a quem fez errado, né? E agradeço a quem tenha reconsiderado os meus novos pontos de vista, minha transformação e meu crescimento e evolução dentro do jogo. Agradeço a todos. Quem gostou, se inscreva no canal, compartilha isso com o pessoal da sua guild, compartilha com o pessoal do seu Facebook, principalmente com aqueles que são novatos, porque esse é um quesito muito importante para crescimento e evolução da conta. Então vamos para o próximo vídeo, que vai se tratar sobre refinamento e algumas outras coisas mais. Agradeço a todos, fui!